Bom dia para quem está aqui. É com alegria que a gente está fazendo mais uma palestra do Floresta Cidade desse período, com o nosso amigo, né, irmão de pesquisa de muitos anos, né, que a gente está junto, né, Mário? E Mário hoje veio nos falar sobre oikos, oikumene, oikonomos, revoluções da natureza e da morada dos humanos. Mário Magalhães é professor doutor em História e Teoria do Urbanismo, é lente do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Santa Úrsula e pesquisador do Laboratório de Estudos Urbanos, o LEU, do ProURB aqui da FAUFRJ. Então, estamos muito curiosos, né, e atentos, na verdade, para ouvir o que ao longo dos anos, né, a nossa profissão conseguiu acumular de um certo saber entre a morada humana e a natureza, quando que fomos muito íntimos, quando que brigamos com esse assunto. E Mari está aqui para nos oferecer essa oportunidade, né, de pensar que o nosso campo também já versou muito sobre isso. Seja bem-vindo. Obrigada. Eu que agradeço, Yazana, pelas boas-vindas, agradecer ao petit comitê que está aqui reunido, né? E obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre isso. Os termos talvez pareçam um pouco estranhos, né? Porque estão mais próximos na versão deles em grego, né? No seu original, mas vocês certamente já ouviram oikos, né? Essa ideia da casa. E os outros vocês podem reconhecer mais facilmente se vocês pensarem em ecumênico, né? Quando a gente fala de uma coisa ecumênica, que diz que é algo que reuniria todos os humanos. E o outro termo, acho que vocês já devem ter percebido, normalmente ele é trabalhado a partir da ideia de economia, né? Aí o que significa e por que manter esses termos um pouco dessa forma, obviamente, é para reforçar a ideia deles, a vinculação deles com esse termo oikos. Por que isso? Acho que parte da questão, já para a gente pensar assim, como que eu botei o título, o termo oikos é um termo totalizante, englobante. Na verdade, eu vou trabalhar aqui com a gente, nessa conversa, é mais uma provocação e pensar talvez um pouco um vocabulário para falar dessas coisas, que parte já de pressuposto dessa totalização. Onde que, na verdade, o que eu botei ali no subtítulo, que separa um pouco esses termos, em termos de natureza e morada dos homens, ou dos humanos, é, na verdade, um processo arbitrário de depois separar e construir aí uma dicotomia de algo que, na verdade, sempre está atravessado, entremeado, né? Então, eu pensei assim, esse tema é inesgotável, porque ele não tem soluções únicas. Mesmo dentro de um mesmo recorte sincrônico, né? Assim, hoje, se a gente for pegar, mesmo hoje aqui no Rio de Janeiro, tem muitas relações diferentes acontecendo no modo como a gente se relaciona com essa suposta natureza. Então, uma das coisas que eu pensei que ia ser complicado seria estabelecer uma versão definitiva. Eu acho que não se trata disso. Eu vou trazer algumas situações, algumas delas emblemáticas, que ajudam a pensar um pouco o jogo e as tensões entre esses termos e a gente pensar um pouquinho esse vocabulário. Então, uma das conversas que a gente vai estar tendo aqui, eu não sei se vocês conhecem esse texto, mas é um texto que eu gosto muito do Argan, a essa altura do campeonato, é um texto bastante antigo, né? Ele escreve em 69, logo depois daquele aninho ali de 68, que muita coisa acontece. E esse texto, que é Urbanismo, Espaço e Ambiente, ele vai também fazer a mesma coisa. De partida, ele vai estabelecer essa ideia de que o urbanismo, a disciplina urbanística e, portanto, a arquitetura urbanismo nesse sentido, elas não têm um objeto que fosse supostamente, por exemplo, a cidade. Não se trata disso. Se trata, na verdade, da possibilidade de
pensar todas as formas de organização da vida social e seu quadro material. Né? Então, na verdade, essa ambição, na verdade, da arquitetura e do urbanismo. Né? Elas partem dessa ideia de que todo esse oikos, de todo, ele é objeto das nossas intervenções. Eu achei que ajudava pensar que isso que ele está falando em 69, então obviamente ele está falando isso no pós-guerra, a partir já de um quadro de industrial, de indústria de massas, ele está pensando isso num momento muito mais próximo da gente. Mas, se não efetivamente, pelo menos como horizonte de ação, eu achei que ajudava a trazer essa imagem, que vocês certamente reconhecem, né, do Palácio de Versalhes, onde está muito explícita já, no mínimo, a retórica dessa pretensão de fazer, vamos dizer assim, a ação do governo humano se estender desde, vamos dizer assim, esse centro quase do umbigo do rei até a sua casa, essa natureza construída enquanto quase domesticada e até nesse horizonte infinito que alcança uma natureza que seria, a princípio, mesmo esse recôndito da natureza estaria sendo alcançado pelas formas de governo e racionalidade humana. Né? Então, o que o Argan está falando não é como se só tivesse, a partir da Revolução Industrial, sido pensado assim. Então, volta e meia eu vou fazer uns deslocamentos aqui temporais, meio indo e voltando. Qualquer coisa, vocês façam assim a bandeira vermelha se vocês acharem que eu estou deixando vocês no meio do caminho. Tá? Agora, né, Versalhes, então, estava no século XVII, 1660, por ali, aquela década. Né? Aqui demos uns passinhos para frente. Estamos ainda com o Argan, e o Argan colocando em outro lugar essa tensão entre onde então estaria a natureza. Né? Ora, o que é praticamente eliminado por essas concepções perspectivas do mundo é a natureza, ou seja, na medida que você faz chegar até os confins daquilo que seria natureza, essa ação e domínio e governo humano, na verdade, retrai aquilo que, em estrito senso, seria natureza. Tá? Entenda a natureza como realidade indefinidamente estendida, além do horizonte dos conhecimentos e das possibilidades exploratórias e operativas do homem. A verdade é que a região do mito e do sagrado, no passado, não tão remoto assim, era a natureza. A natureza era o que se encontrava além dos muros da cidade, o espaço não protegido, não organizado, não construído. Essa imagem é uma imagem clássica, né? Caspar David Friedrich, do caminhante, né? Do viajante, assim por dizer, depende de como você traduz, do romantismo alemão, que aqui era para jogar exatamente para essa relação humana perante exatamente essa zona do mito, dessa coisa, em alguma medida, inapreensível. Né? Essa dimensão, na verdade, que vocês vão ver que é um tema forte nisso, que é a questão do infinito. Né? Esse espaço não mensurável vai ser representado matematicamente, inclusive, pelas formas de falar do infinito. Né? O infinito que vocês conhecem do barroco, que muitas vezes se resolve pela curva, mas também, mesmo no barroco, dependendo de onde, como ali no Versalhes, pela reta que vai ao infinito. Tá? Então, de uma forma ou de outra, o incomensurável também foi fortemente tematizado como esse lugar da natureza e essa potência onde os próprios humanos se colocam diante da sua condição encarnadinha, pequenininha, contida, não infinita, certamente. Né? Vamos então ir construindo, então, eu estava trabalhando aqui com oikos, né? Essa coisa totalizante. Agora vamos pegar os diferentes termos, porque na verdade, historicamente, a experiência, a gente chega em algum momento numa certa tensão em relação a esse infinito, mas isso é uma representação de um mapa ptolomaico a partir de Ptolomeu, um geógrafo da antiguidade, que no século III e desde o século III até as navegações dos portugueses, né, ibéricas sobretudo, mas portugueses em específico,
Isso era o que na cabecinha dos europeus era o que eles entendiam, tinham de informação, descrição do que supostamente seria o mundo. Esse mundo que seria o mundo habitável, e aquele terminho do ecumênico dizia respeito, portanto, a isso. Isso era parte do mundo que era habitável. E, além disso, era esse lugar do mito e das feras. Então, tem um processo também a partir de uma série de empreendimentos e representações a partir das quais você vai conquistando e expandindo isso que é dado por Ecumênio. E, obviamente, aí você já deve perceber que vai dar uma tensão, porque, de alguma forma, é exatamente por conta das navegações que a gente vai fechar isso que antes aparecia também infinito. Né? Antes aparecia que você não sabia onde começava, onde acabava isso, e, portanto, tinha uma zona desse infinito, desse mito. Né? E o nosso processo de fazer e registrar as descobertas vai dar o que a gente diz que é a construção da unicidade da Terra. A Terra não era entendida como uma unicidade. E aí vem essa imagem que estava ali no cartaz, talvez um pouco difícil de entender, e isso tem diretamente a ver com os portuguesinhos. Tem umas partes que vão estar muito texto, mas outras estão mais imagens. Mas... O que se trata esse diagrama? Né? Esse diagrama é de um matemático português. Ele era o cosmógrafo mor de Portugal, chamava Pedro Nunes, e ele vai ser responsável, na verdade, por pensar os modos como você, tendo em vista, ele faz isso em 1537, né? São as cartas de marear. E ele é o cara que exatamente 2 anos depois vai ser o tradutor de Vitrúvios para português, antes do que em qualquer língua que não italiana. Tá? Então Vitrúvios já estava circulando em latim, só tinha sido traduzida para o vulgar italiano, não tinha sido traduzido para nenhuma outra língua vulgar. Ele é primeiro traduzido para o português por esse matemático, que em geral são os matemáticos que vão fazer a recepção e difusão de Vitrúvios. Aí ele vai ajudar um alemão, também matemático, a fazer a tradução para alemão, tá? Só para entender que o cara é pioneiro, assim por dizer. E o que ele está representando? Ele está representando como que funciona para as pessoas circularem, né, no globo. Então, ao mesmo tempo, está se desenvolvendo toda uma forma de representação nova, porque você não tinha uma cartografia e modo de representar essa Terra entendida como um globo e como uma unicidade. E mais que simplesmente representar uma ideia estática da Terra, como se fosse um objeto estático, essa série de linhas que vocês estão vendo são linhas de rumo. São, portanto, se vocês pegar um rumo da bússola, se eu pegar na bússola e sair andando a 60 graus norte, qual é o percurso que eu faço em relação a esse globo? E dão essas séries dessas linhas que lembram aquelas coisas de regra áurea que a gente vê lá no início da faculdade, e que na verdade são descritas por uma álgebra logarítmica, ou seja, uma álgebra que nem existia quando ele começa a fazer isso, que ele faz por aproximações aritméticas e que vai ser só no século seguinte, lá com Leibniz, com Newton, com o cálculo diferencial, que vai se achar como representar algebricamente esse tipo de curva. E o que a gente está vendo aí é como se a gente estivesse olhando o globo do norte, é uma projeção polar que chama. Então, esse círculo externo é o Equador, o meio é o Polo Norte e todas as outras linhas são esses diferentes rumos. Então, se você estiver no Equador e você voltar para leste ou oeste, você faz esse perímetro que a gente está vendo grandão. Se você botar norte e sul, você faz essas diagonais, esses eixos. Se você botar qualquer coisa que não seja isso, você vai começar a fazer essas espirais loucas, que na verdade é que nem quando você vai descascar uma laranja, né? É mais complexo, na verdade, do que aquela versão achatada de quando a gente representa nossas relações áureas, tá?
Por que isso é bacana? Aí tem um textinho para vocês um pouco entenderem, porque, na verdade, nesse processo, os portugueses, com as suas navegações, eles estão expandindo o que é essa parte da Terra que é entendida como morada dos homens. E estão subvertendo um bando de preconceito que tinham loucos na cabeça, tendo que inventar um bando de representação para coisa nova e tendo que entender que é uma relação, na verdade, de movimento, não é simplesmente uma relação de representação geométrica da Terra fixa, que está pensando o movimento das navegações na superfície da Terra. Aí vamos ler ali um bocadinho. Os portugueses ousaram cometer o grande mar oceânico, que é como eles chamavam o Atlântico, né? Entraram por ele sem nenhum receio, descobriram novas ilhas, novas terras, novos mares, novos povos. E o que mais novo céu e novas estrelas. Por quê? Porque quando você cruza o Equador, você perde parte do céu, né? Então, estrela polar, coisas que serviam como referência quando você estava no hemisfério norte, elas simplesmente somem e você tem que dar nome para as coisas. Tem coisas novas que surgem no céu que você nunca viu antes, porque não tem como ver. Da mesma forma que a gente não vê do hemisfério sul, não vê estrela polar, eles não vêm do hemisfério norte, não vêm Cruzeiro do Sul, que foi inventado para isso. Tá? Então, essa invenção das estrelas é porque literalmente você passa a ter que dar nome novo a coisas que você não tinha enfrentado até então. E perderam tanto medo que nem a grande quentura da torrada zona, nem o descompassado frio da extrema parte sul, com que antigos escritores nos ameaçavam lhes pôde estorvar. Né? Ou seja, achavam que tinha áreas que não faziam parte do ecumene. As pessoas não conseguiriam viver em áreas que eram ou muito quentes ou muito frias. Né? Então, essa percepção de que tinha certas naturezas que não eram aptas a serem um meio ambiente para a vida dos seres humanos. Que perdendo a estrela do norte e tomando a cobrar, né, porque eles passam pelo Cabo da Boa Esperança e voltam a sair lá na Índia depois de cruzar de novo o Equador, descobrindo e passando no temeroso Cabo da Boa Esperança e o mar de Etiópia, de Arábia, de Pérsia, puderam chegar à Índia. Passaram o rio Ganges, tão nomeado, a grande Trapabana e as ilhas mais orientais. Tiraram muitas ignorâncias e mostraram-nos ser a terra maior que o mar. Ele aí ainda estava errado. E haver antípodas. Antípodas é que conforme você começa a ter a circunnavegação, você descobre que antípoda é um ponto oposto no globo, né? É quando a gente diz assim, do Brasil, do outro lado do mundo é, sei lá, a China. Isso são as antípodas. E que os santos duvidaram. E que não há região que nem por quente nem por fria se deixe de habitar, e que em um mesmo clima, igual distância da equinocial, há homens brancos e pretos de muito diferentes qualidades. Ou seja, também está aí uma percepção de que não tem uma relação, isso daqui eles brigando com o que a gente chama de determinismo geográfico, de achar que por conta de uma espécie de um clima ou de um ambiente específico que você estaria condenado a ter um tipo de gente, um tipo de civilização, um tipo de relação com essa natureza. Né? Então, tudo isso eles estão deslocando nesse processo. E fizeram mar tão chão que não há quem hoje ouse dizer que se ache novamente alguma pequena ilha, alguns baixos, ou sequer algum penedo, que por nossas navegações não seja já descoberto. Ora, manifesto é que esses descobrimentos de costas, ilhas e terras firmes não se fizeram indo a acertar, mas partiram os nossos mareantes, muito ensinados e providos de instrumentos e regras de astrologia e geometria, que são as coisas das quais os cosmógrafos hão de andar apercebidos, segundo diz Ptolomeu no livro de Geografia, né? Ou seja, o cara que eles usavam como referência, inclusive cartográfico. Eles achavam que quando eles passassem no Cabo do Bojador, que é ali em África, um pouquinho mais ao sul das Ilhas Canárias, ali acabava a descrição do Ptolomeu. Depois dali é mito e fantasia. Né? Então, isso daqui eu achei que era importante trazer para pensar assim, olha, tem um processo histórico mais ou menos longo a partir do qual vai se construindo a percepção sequer que você tem, todo mundo está no mesmo barco, né? Que todo mundo está nessa mesma terra, né? E que isso é um globo só. Veja, o processo dele começar a descrever, de você ter representação disso, até isso virar uma coisa que todo mundo está
partilhando, ou seja, o processo de socialização dessa percepção, dessa vivência, porque isso é um cosmógrafo lá, pensando com as suas teorias, etc. E um ou outro, não são tão poucos, mas também não são tantos, mareantes que estão navegando pelo mundo. A maior parte dos europeuzinhos está lá encafifado nos seus feudinhos ainda, relações estritamente feudais e enraizadas. Então essa percepção de onde você tem uma unidade de um mundo que é uma esfera e que as pessoas estão circulando por ela, mas ao mesmo tempo condenados a ela, pouquíssimas pessoas estão tendo e é um processo lento das pessoas irem caindo a ficha, né? Mas é importante exatamente porque em relação a isso que vai se constituindo também uma certa relação, vai mudando a relação com essa tal dessa natureza, por exemplo. Isso daqui é para ter uma representação mais 3D para vocês entenderem o que é isso, né? Essas tais linhas de rumo. E hoje em dia, isso não servia muito na época para fazer navegação, porque as embarcações estavam muito sujeitas a maré, vento, tudo isso hoje. Mas basicamente, navegação com GPS hoje, tudo usa isso. Que tem esse nome esquisito, loxodromia. E tem aspectos políticos disso, né? Então, de novo, estamos dando salto. Isso daí eu comecei com Pedro Nunes lá em 1537, recepção desse pensamento geométrico, matemático, vitruviano, e temos um salto aqui de volta para o século XVIII com Kant, falando, no finalzinho do século XVIII, inclusive, falando sobre a noção de cosmopolítica. Ou seja, esse ecumene, que é exatamente essa relação de pensar que a gente está na mesma espaçonave Terra, vai interferir em como se pensa também a relação social e política. Bem, só tem então uma Terra, né? Então, se só tem uma Terra, ele vai construir essa ideia de uma pertença, um direito de pertença à Terra, que é comum a todos os seres humanos. Porque, afinal, não tem como você não está na Terra. Nasceu na Terra, você não tem como ir para outro lugar. Não tem como alguém simplesmente dizer que agora você não vai para lá, né? Não tem muito para onde ir. Estamos aqui, condenados aqui. Então, todos os homens são originalmente, isso é, antes de todo o ato jurídico do arbítrio, em possessão legítima do solo. Ou seja, eles têm o direito de existir lá onde a natureza ou a sorte os colocou. Essa possessão, que é distinta da residência, enquanto possessão arbitrária, portanto, enquanto possessão adquirida que dura, é uma possessão comum à causa de unidade, da unidade de lugar que apresenta a superfície da Terra enquanto superfície esférica. Modo difícil de falar isso que a gente estava falando, só tem essa Terra aí, acabou. Ninguém vai estar em outro lugar. Pois se a Terra fosse um plano infinito, né, ou seja, como os terraplanistas acreditam, né, um plano, os homens poderiam se dispersar de tal sorte que não chegariam a formar entre eles qualquer comunidade. E, portanto, esta não seria uma consequência necessária de sua existência sobre a Terra. Mas a Terra não é plana, né? A gente já sabe há muito tempo. E, portanto, todo mundo tem direito a ela. Do fato da esfericidade da Terra e da possessão originariamente comum desta por todos os homens, há para todos os povos possibilidade de ação recíproca física, comércio no sentido da interação, não simplesmente de troca comercial, isto é, de se oferecer a uma troca recíproca por uma relação geral de cada um a todos os outros. E está aí a origem do direito cosmopolítico. Tá? Ou seja, isso nesse texto no final já da vida dele, né, 1795, que ele está pensando a paz entre dessa ecumênica, vamos dizer assim, né? Para todo mundo conviver e viver junto. Então acho que isso dá para entender um pouco essa constituição dessa ideia, dessa morada coletiva dos seres humanos, ao mesmo tempo condenadinhos a essa bolota aqui. Vamos agora para o oikonomos, né? Então pensar esse outro termo que vai falar então agora como que a gente presta atenção nesse tal desse comércio, num sentido ampliado, que são as interações.
E aqui tem uma diferença em como vai aparecer a questão dessas trocas, né? Então, por um lado, com certeza isso está se beneficiando da ampliação das trocas comerciais, né? Ou seja, o mercantilismo, com todos os problemas e desgraças que ele faz, ele ainda assim vai produzir uma nova experiência de troca, de deslocamento de produtos, de capitais, de pessoas, de coisas que estão circulando e indo para um lado para o outro. Ou seja, essa experiência que começa com as navegações e que vai se socializando ao longo de 3 séculos, pelo menos, né? Os portugueses são pioneiros disso, os espanhóis vêm logo na sequência, mas leva ainda quase um século, às vezes 2, para realmente o inglês entrar mesmo na onda, por exemplo. Mas isso vai tornando essa experiência cada vez mais social, né? Cada vez um número maior de pessoas começa a pensar a partir desses sistemas de circulação. Lá no século XVII, 1600 e na primeira metade, você vai começar, inclusive, a ter, a partir dessa intensificação das circulações, uma reconsideração sobre a própria natureza humana, que vai mudar todo o regime de como você pensa a fisiologia humana, que deixa de ser a partir da teoria dos humores, né? dos líquidos corporais, dos calores corporais, para uma teoria da circulação, por exemplo. Então, não é... Às vezes fica parecendo assim... É sempre essa coisa de quem veio primeiro é um pouco complicado, mas é para dizer que, em boa medida, a possibilidade de você imaginar essa fisiologia nos seres humanos ou nas criaturas vivas, ela é experimentada antes, digamos assim, num sistema macroscópico da própria circulação de pessoas e produtos, né? Não é porque o cara saiu fazendo anatomia nas coisas, né? Que quando ele vai começar a poder fazer anatomia, depois já das revoluções, das reformas, né? Que quebram um pouco os tabus de você fazer esse tipo de experimento, aí quando ele vai olhar, ele já olha com esse olhar que está vivendo um mundo onde existe circulação, por exemplo. Tá? Então, no século XVII, esse cara que é o Linneu, que é um naturalista, super conhecido por ser um cara, por um lado, meio duro, que é um cara responsável por ficar fazendo taxonomia, aquelas árvores, como chama isso, como chama aquilo, como separa, como nomeia, etc. Mas esse mesmo cara está pensando, ele é um sueco, e a Suécia, na verdade, tinha tido uns problemas. A Suécia, como vocês não devem muito saber da experiência da Suécia como potência imperialista, né? Ela até tentou, mas basicamente ela não consegue, tem problema, tem guerra no Báltico no início do século XVIII e a Suécia perde. E isso é uma realidade que é uma parte da Europa que vai ter, essa Europa que não virou imperialista, ou que só vira imperialista, tipo a Alemanha, que só vira imperialista no final do século XIX, né? Então, essa galera não tem o tipo de recurso que um português pode ter. Ah, não, a gente está destruindo mata aqui em Portugal, manda lá pegar madeira lá no Brasil, entendeu? Ou seja, apesar das navegações e das representações terem entendido o mundo como um mundo único, você, na prática, vamos dizer assim, dessa lógica mercantilista, você tinha um mundo que era sempre um horizonte a ser conquistado. Em certo sentido, continua acontecendo hoje, tem gente que continua achando que a Amazônia é um horizonte a ser conquistado, uma fronteira aberta, como se o planeta fosse infinito e a gente pudesse ficar avançando. Então, por um lado, a pessoa já sabe que a Terra é única. Por outro, tem condições políticas concretas de a pessoa achar que ela tem um faroeste, assim por dizer, que ela pode estar sempre avançando sobre uma zona infinita, né? Ou seja, é bem contraditório, né? Porque, por um lado, você sabe que é único. Mas, para muitos desses países imperialistas, esse único não era uma questão, porque você sempre podia ir lá, ocupar o território do outro, genocídio de um para cá, massacre para lá, toma a terra dos outros e sai passando por cima como se tivesse uma fronteira sempre expansível. Tá? Mas esses lugarzinhos vão ter que fazer um outro jogo, porque eles não têm essa possibilidade, né? Eles não têm impérios, eles não têm essas empresas, então eles têm que começar a pensar sistemas fechados de troca, né? E é por conta disso que vai aparecer, por exemplo, esse daqui, essa silvicultura econômica,
que é, obviamente, já um leitor de Linneu, que vai estar entendendo essa ideia de economia, não por como os economistas hoje pensam economia, que eles vão dizer, a economia é essa ciência que observa as relações de trocas de valores. Do tipo, não. Eles estavam pensando que economia eram todas as formas de interação entre os entes da natureza. E que todas as formas de, inclusive, manipular isso, transformar os elementos da natureza, fazia parte do que era a economia. Ou seja, de novo, essa oeconomia, falada nesses termos, está sempre pensando esses sistemas fechados de trocas, e não por acaso, essa galera é onde os autores consideram que nasce uma espécie de um proto-ecologia, né? Ou seja, é nesses âmbitos que você vai ter na história das ciências considerado que você tem um pensamento proto-ecológico. Então, damos nome de economia à ciência que nos ensina a maneira de preparar as coisas naturais para o nosso uso por meio de elementos. Assim, o conhecimento destas coisas naturais e aquele da ação dos elementos sobre os corpos e da maneira de dirigir essa ação a certos fins são os dois pivôs sobre os quais roda toda a economia. Esse é o Linneu, do ladinho aqui tem o Karlovitz com a sua silvicultura econômica, que é porque eles já estão começando a ter problema nesses lugares da madeira que é extraída para as fornalhas que são usadas para mineração, estão arrasando, obviamente, as florestas, né? Então, isso daqui é na iminência ali da Revolução Industrial e você já está tendo problema de manejo dessas florestas para você ter madeiras para isso. Eu falei malzinho de Portugal, mas, curiosamente, Portugal tem na floresta de Leiria, eles têm toda uma floresta de areais, porque lá atrás, desde o período das navegações, faltava madeira para as naus. Então, eles tinham, desde lá antes, um certo sistema meio fechado econômico para ter madeiras para fazer as navegações. Então, acaba que, na verdade, isso que eu botei como se fossem sistemas assim, completamente separados, né? Ah, não, tem esses aqui que são só imperialistas, tem esses aqui que são os abonzinhos. Na verdade, é mais nuançado e misturado. Bem, e isso tem sido descoberto um pouquinho mais recentemente na história da ciência, uma galera que tem percebido que tem esses movimentos da economia e de uma própria outra escola, assim por dizer, de economia, que era desses pequenos reinos da Alemanha, aquele bando, que o troço é desse tamanho, né? Um bando de vírgula, assim, andou, sei lá quantas horas, acabou. Né? Então são trechos muito pequenos, então eles precisavam ter essa circulação num sistema muito fechado, né? Que é essa lógica da cameralística. Como tal, a economia em ação falava para um mundo no qual o material e o moral eram facetas inseparáveis do ser societário, ligando humanos uns aos outros e com os ambientes ricos de recursos, mas vulneráveis, nos quais habitam, concebidos de forma estreita, medidas isoladas de eficiência produtiva e crescimento econômico fazia um pouco sentido nesse contexto, né? Ou seja, esses sistemas fechados, essa ideia de ficar crescendo, era meio pífia, né? Tem um limite do sistema ali, que muito rapidamente te dava de volta na cara e botava os limites para você. Ah, tá, pronto, aqui eu estou virando a chave. Então, agora, esse gosmado todo, eu acabei meio que o vocabulário. Tá? Então, agora você sabe o que é óbito, o que é economia e o que é economia. E aí eu pensei, então tá, agora que a gente sabe isso, a gente pode fazer uma espécie de ver um ponto ou outro de uma espécie de tantas trajetórias possíveis, mas eu estou indo naquelas bem básicas, né? Vamos lá para os gregos para variar, né? Para pensar um pouco como a história das cidades fala da relação que nessa tradicional narrativa ocidental muitas vezes se constitui em relação a isso, porque eu acho que tem alguns pontos que ajudam a gente um pouco a pensar. Então, no caso, por exemplo, dos gregos, Aldo Rossi, Leonardo Benévolo, vocês devem conhecer talvez a história da cidade, esses daqui são arquitetos, o de baixo é um historiador da pedagogia. Tá? Então, o importante disso daí, se vocês forem ver, é que, na verdade, o princípio de formação das polis não é numa relação de distinção dentro e fora da cidade. Né? Então, essa ideia muito da cidade, a cidade murada, na verdade é uma coisa do período medieval europeu. Né? As polis gregas não tinham nada a ver com isso, elas eram uma relação muito mais vinculada com um território mais amplo,
E a delimitação dos muros não era uma questão estatutária, porque não é como se você deixasse de ser ateniense porque você vivia fora do muro ou dentro do muro. Tá? Uma coisa que depois, nas cidades medievais, é muito caso, né? Você tem estatutos jurídicos diferentes que incidem para quem está dentro e para quem está fora. Não respondem às mesmas leis, às mesmas regras, aos mesmos senhores, ao mesmo sistema político até. Então, nessa volta assim, no tempo, a gente vai para um lugar onde que essa relação é muito mais aberta, porque a polis não é a cidade. A polis é um corpo político que tem um território muito mais ampliado. E, inclusive, os seus elementos físicos, tipo o muro, não são o que define, portanto, onde começa e onde acaba a cidade. Um outro elemento que está aí e que é interessante pensar, e que vai indo nessa segunda parte do Leonardo Benévolo para o Werner Jäger, é a ideia de que, dentro das concepções gregas, existia um mesmo princípio lógico que era da ação humana aperfeiçoando a natureza. Né? Então, isso tem a ver com a própria ideia de educação, ou seja, a construção de si a partir de processos pedagógicos, exercícios, etc., seja a partir da própria transformação do meio natural. Né? Ou seja, tem um sentido, uma atribuição de sentido positivo para a forma como os humanos intervinham sobre a natureza. Né? Então, Astur é o termo usado para falar da parte, vamos dizer assim, da massa edificada da cidade, a cidade no sentido estrito, vinculado a essa ideia da cidade, do quadro material, né? Adensado. E o adjetivo, que é asteios, era também usado para falar de pessoas refinadas e em contraposição, o agróicos, esse rural, portanto também aquela pessoa que não passou por esse mesmo processo de refinamento. Né? Ou seja, esses também são sistemas de valores que, se a natureza é boa, a ação humana ainda a melhora. Né? E coloca as coisas nesse sistema de valores. Tá? Ou seja, sempre que a gente está falando de natureza e as formas como a arquitetura ou a forma de transformar a natureza e construir os assentamentos humanos interfere nisso, a gente está também pensando em sistemas de valores, né? E como eles se organizam. Tá? Então aqui uma imagenzinha, talvez para lembrar vocês, de como na verdade isso é um corpo muito mais distendido no território, né? Esse monte de braço, Porto, que é o Porto do Pireu, Faleros, Atenas, aquela manchazinha um pouco assim, a noroeste é a academia, né? Que na verdade a academia é um recinto sagrado lá para Héracles. Então você vê, e tem ainda um bando de ginásio e equipamentos que estão fora da área murada. E a área murada vai sendo refeita de acordo com novas demandas, novas situações. Ou seja, não é a muralha que define onde começa a cidade, onde que tem nenhuma divisão do que é ou não a cidade. Não é um princípio gerador. Aí isso daqui eu achei curioso porque fala de um momento um pouquinho dessa relação. Né? Eu pensei, não, eu vou botar mesmo o Jardim de Epicuro. Eu disse, não, por que eu vou botar Jardim de Epicuro? Porque na verdade os autores, como está ali escrito, eles falam de uma pequena horta. Né? Ou seja, o jardim nunca foi um jardim de contemplação. Ele foi, na verdade, uma horta. Né? Que as pessoas trabalhavam, estavam ali trabalhando, cultivando a horta, e ali mesmo recebia os amigos. E o epicurismo, ele está no momento onde tem o esvaziamento da autonomia política da polis. Né? Período ali Alexandre o Grande, né? Período helênico. Então você não tem mais a ideia de que você é um cidadão autônomo politicamente. É todo mundo pau-mandado. Né? Todo mundo está subjugado ali por um poder muito vertical. E uma das coisas que eles fazem é uma espécie de um deslocamento da cidade, no sentido estrito, para esse jardim, que está ali em algum lugar, que também não é o recinto sagrado da academia. É a meio caminho, está ali numa área uma zona cinza, assim por dizer, mas que se coloca, portanto, num lugar muito interessante, porque não só não está no centro da cidade, que é um lugar onde estão, por exemplo, os estoicos, etc., como também não está no lugar clássico da aristocracia, que era a academia. Platão é um quase ditadorzinho,
né? Então ele é um integrante da aristocracia, toda a ideia dele da república é uma propaganda contra a democracia ateniense, e aquilo dali, a própria ideia de filosofia é uma forma de um grupo específico aristocrático capturar o que seria a verdade em oposição a toda aquela retórica que rolava lá na Ágora. Tá? Então esse lugar que os epicuristas vão se colocar é numa relação ao mesmo tempo crítica em relação a essa instância de privilégio do sagrado da academia, como também uma relação crítica em relação àquele, vamos dizer, burburinho político da Ágora. Tá? Então tem algo aí interessante nesse sentido. E por que eu achei isso interessante? Porque a gente vai ver, eu estou lá no século XVIII, né? E a gente vai ver que essa ideia, o século XVIII, ele vai fazer muita crítica à cidade. Né? Todo o arcadismo, todo o pensamento que pensa que a cidade é um lugar de perturbações, em certo sentido a gente tem elementos embrionários disso aqui com o pensamento epicurista. O pensamento epicurista ele advoga uma espécie de prazer, mas sobretudo esse prazer ele precisa estar dentro de uma economia do prazer, assim, né? Onde você quer baixar o quanto você fica ansiando, criando falsos desejos e demandas, para você não ficar sofrendo à toa, basicamente, né? Ou seja, tem toda uma percepção, na verdade, de que a cidade é um lugar dessas perturbações, que cria um bando de falsa demanda, que na verdade você não precisa de nada disso. Então, ele é um tipo de um hedonismo asceta da vida, não é um hedonista dionísico, né? Não é a galera dos bacanais, dos banquetes, é uma outra, opera num volume, num tom muito mais rebaixado. E aí tem isso daqui é interessante. Então, por um lado, essa crítica à cidade e as formas políticas, né, de disputas, etc., vai ser criticada, uma coisa que a gente vai ver lá na frente, depois, no século XVIII, e por outro tem essa questão desse ascetismo e dessa percepção que, na verdade, eles introduzem algumas coisas, como uma possibilidade de você não estar condenado a um destino, que é bem legal. Outro é a possibilidade de você, como esse trechinho aqui indica, de você sustentar, poder viver de recordação e de esperança. Né? Ou seja, a partir de um certo vínculo ou cultivo de um horizonte de possibilidade, ou seja, ou de uma própria memória, etc., ali, aquilo em si alimenta / acalenta, vamos dizer assim. Que acho que é um elemento que vai aparecer quase diretamente eu estou forçando a barra, mas vai aparecer depois nas práticas que vão ser incorporadas nos monastérios. Tá? Ou seja, um certo ascetismo cristão vai, de forma obviamente transformada, se aproveitar desse ascetismo epicurista. Né? Mário, me perdi um pouco, porque a gente estava falando da Grécia Antiga, e aí você trouxe mais de uma vez a ideia do século XVIII. Então essa ponte, eu fiquei... Tá, então a gente estava na Grécia Antiga em dois momentos, na verdade. Um primeiro era um geral falando da formação da polis ateniense. E um segundo era um momento específico, que é o período helenístico, que é quando você deixa de ter a experiência democrática já, porque você tem o Império Alexandrino. Né? E aí essa presença desse lugar curioso da hortinha do Epicuro. E nesse movimento do próprio epicurismo de fazer uma crítica à própria cidade como artificialismo e colocar um retorno a uma espécie de uma natureza como forma de você criticar as formas sociais, isso a gente vai reencontrar lá no século XVIII com o arcadismo. Tá? Era nesse sentido que eu fiz uma pontezinha aqui. Você vai repetir, por favor? Essa crítica que vai ser feita à cidade a partir de um retorno à natureza, vamos dizer assim, não é a natureza profunda, mas é uma natureza que permite você é engraçado, né? Desnaturalizar a cidade, né? Parar de tomar a cidade como óbvia. Ah, não, a gente está condenado à cidade. A cidade é o jeito como está organizada a vida social e o seu quadro material, a gente está condenado a isso. Na medida que você se afasta disso e muda a perspectiva, você começa a ver, talvez as relações que estão organizadas ali
sejam só as relações que estão organizadas ali e a gente possa construir outras coisas, entendeu? Inclusive porque eles trabalham exatamente com o não determinismo. Então, talvez seja interessante você pensar que o estoicismo trabalha muito com o determinismo. Né? O estoicismo é aquela lógica um pouco assim, vai acontecer, aconteceu, o destino é isso aí, agora você atura. Né? O estoicismo vai ser muito frequente e útil dentro de uma lógica de relações de poder muito verticais, porque né, é para você aturar e entubar o poder. Né? Então os romanos adoravam o estoicismo, porque é também uma forma de dessensibilização. Não, atura, né? Leva, persegue, segue. É uma espécie de princípio da ideia de ecovila também, né? A gente poderia pensar. Sim. Que eu saio da cidade, posso restabelecer as relações de comer, de ter amigos, de fazer festa, essas relações que a gente organizou em torno da cidade, eu posso abrir mão disso e dizer, não, vou fazer minha comunidade lá naquela ecovila. Um pouco... Se não completamente apartado da cidade, porque ele está nessa zona cinzenta, ele está ainda no território político da polis, assim por dizer. Né? Já que não é... Mas ele está extramuros, nessa zona mais cinzenta. Né? Essa crítica ao modelo geral de cidade ocidental, né? ela tem alguma relação com os novos modelos de cidade, como a professora citou, a cidade-jardim, o cooperativismo, que surgiram no século XVIII e depois da Revolução Industrial? Em alguma medida, sim, porque exatamente a crítica que o iluminismo vai fazer... então, vamos lá, pensar de novo que o século XVIII do iluminismo, por um lado, é aquele século das revoluções técnicas, o início das revoluções industriais, mas ele é, sobretudo, o século das revoluções políticas, né? Todas as guerras de independência das Américas e a Revolução Francesa. Então, a partir dali, você tem uma espécie de um corte onde se coloca em xeque, desnaturaliza, coloca em questão, tem todo um debate crítico sobre se essa nossa forma de viver coletivamente presta ou não presta, entendeu? A partir dali, meio que você rompe o antigo regime, todo já encadeadinho, religião, rei, etc., e você abre vamos dizer, um novo episódio da relação crítica com relação às formas sociais. Porque antes das independências americanas e da Revolução Francesa, o horizonte até de possibilidade, o que é possível imaginar, estava sempre muito constrangido por conta da força desse sistema antigo, né? Tudo bem, eu não entrei muito, mas a bem dizer, é a experiência americana, dos nossos povos ameríndios em particular, que vai botar as civilizações europeias ali confrontadas com formas de vida social radicalmente diferentes das suas próprias e permitir que você, né, ache que, opa, talvez não precise ter rei do jeito que tinha. Talvez a gente possa viver uma relação mais horizontal, né? Então, claro que eles romantizam também os próprios povos ameríndios. Eles acham que são um povo que não tem, literalmente, assim, a expressão, nem rei, nem lei, nem fé. Só que, obviamente, eles têm um sistema político, eles têm um sistema religioso, eles têm hierarquias, têm normas, códigos sociais. Tá? Mas, do ponto de vista de como estava organizado o sistema europeu, parecia, e não por acaso teve muito disso, um bando de discursos sobre as Américas, essa daqui em particular, como paraíso terrenal, né? Vai aparecer, já daqui a pouco vai aparecer gente falando como é paradisíaco o Brasil. Né? Então, sim, esse momento vai ser, digamos, pegar um pouco dessa ideia de um olhar que muda a perspectiva em relação às nossas formas de vida social, se coloca numa posição crítica e permite pensar, portanto, outros sistemas. Aí vai ter os vários, aqueles todos que a gente estuda lá no século XIX, de reformadores sociais, pensando que vai ter Falostério, Cidade Jardim, todos esses que são novas formas de pensar como a gente vai organizar isso. Ah, mas não tinha absolutamente esse tipo de tensão antes?
muito menos, né? Alguma tensão tinha, processos de transformação tinham, mas eles não aconteciam com o mesmo grau de sublevação, né? Você tem, obviamente, exemplos de guerras de camponeses, sublevações, isso você tem, mas inclusive essas mesmas elas se tornam mais fortes depois desse período, né? Então, pensa que a Rússia tem sistema de servidão até início do século XX. E eu só queria aproveitar o gancho, Mário, para dizer que isso que você acabou de falar não é nada óbvio, né? Porque a gente é aluno da Margarete, né, Pereira, que é professora aqui da escola, agora está na pós só, mas que passou também boa parte da carreira dela como professora, tendo que a experiência americana. Tendo que dizer para os europeus, né, que sim, a experiência americana, ameríndia e de encontro com a América mudou completamente a Europa, né? Isso não é dado para os europeus, é como se só eles pudessem trazer informação para nós, como se só eles pudessem fazer o trânsito, enquanto na verdade o trânsito é para os dois lados, né? Isso. Né? Então, isso daqui, essa última parte daqui, eu destilei suco de margarete para vocês. É isso mesmo? Isso. Tá? Então vamos mudar agora um pouco de outra chave. Né? Essa agora vai ser menos texto, mais imagem. Tá? Porque, em geral, ali na Grécia, apesar desse momento helênico estar falando também de império, coisa assim, e vamos lembrar que os gregos inventam o sistema hipodâmico, né? Mas isso vira tipo ferramenta e imagem de Estado, sobretudo com os romanos. Então, os gregos faziam, uma cidade nova, vai lá, faz traçado hipodâmico, mas não pensaram que eles iam fazer um contínuo de um sistema imperial todo que adotava a mesma lógica para tudo, né? Então, isso daqui é também pensar que eles vão amarrar um sistema muito transversal, então, que desde a fisiologia, ou seja, da natureza dos humanos, até as múltiplas escalas, vai ser atravessado por uma mesma lógica, né? Uma mesma imagem geométrica, né? Você já deve ter visto isso, certamente. Né? Aqui o nosso caro Panteão, de novo, onde vai aparecer isso. Não por acaso, já que a gente está falando, o Panteão é essa arquitetura que pensa que ela vai sintetizar em um objeto, um artefato humano, uma relação cósmica, né? Eu gosto de fazer uma analogia assim do Panteão quase como uma espécie de uma ampulheta, né? A partir daquele óculo ali, você pega todo o cosmos que está lá fora e derrama ali dentro. Né? Em alguma medida, isso estava presente mesmo na casa do cidadão, não exatamente do cidadão comum, mas das vilas e das casas das pessoas, o impluvium. Lembra daquela coisa do impluvium, que tem uma área que cai a chuvinha, né? E entra assim, vira um laguinho, um recipiente ali. Então, essa relação que as próprias casas tinham, que em geral não tinham janelas para fora, não tinha vidro, né? Então não tinha janelas para fora, elas tinham essa relação de aberturas zenitais e pátios internos que, em certo sentido, recriavam o mundo externo lá no interior da arquitetura. Né? Então a arquitetura faz isso desde uma relação muito domiciliar e a gente poderia considerar que o Panteão pega isso e faz disso uma arquitetura, um gesto monumental e emblemático também da relação que Roma propunha. Né? Porque também aquele óculo está pensando que essa lógica geométrica que é do serzinho humano, ela também atravessa, é a mesma que está no céu, que você olha norte, sul, leste, oeste, o sol nasce aqui, cruza para lá, né? Então você diz, olha, o plano celeste funciona assim, e o plano da Terra a gente vai fazer uma espécie de um rebatimento disso, e sabe Deus lá o que acontece naquele plano submerso que você joga umas coisas lá para deixar o povo lá do submundo apaziguado. Né? Então a gente vai encontrar basicamente essa mesma figura, Cardo Decumanus, etc., nas várias escalas. Né? O que às vezes, então imagino que isso todo mundo reconheça, né? Essa forma de traçado das novas cidades do Império Romano e, inclusive, a relação que elas... Nesse caso é curioso, porque eu falei, não, no caso dos gregos a princípio não é definidor, mas os historiadores da cidade, um autor clássico, por exemplo, do século XIX, chamado Fustel de Coulanges, vai trabalhar bastante o quanto o processo de você marcar esse perímetro
para constituir o recinto do que é a cidade, é definidor da própria instauração da cidade. Né? Então, diferente um pouco daquela experiência grega, tem uma coisa desse têmenos, desse limite onde está a cidade, de marcar aquele mundus, aquele buraco onde você traz as coisas da cidade onde você veio, faz uma coisa ali que é meio que um equivalente a uma simpatia mágica, um pouco que nem a bonequinha de voodoo. Você bota a coisa de uma coisa, insufla a nova coisa com a coisa antiga, né? Faz uma conexão entre eles dois e aí germina essa nova vinculada com a antiga. Né? Mas aí é uma relação contraditória, porque ao mesmo tempo tem isso, mas essa relação é contínua, né? Na verdade, eles adotam para a cidade a centuriação, que é um processo também de como você demarca as zonas rurais. Né? É o mesmo processo de demarcação e centuriação que você usa para todo o território. Então, é quase como se a gente estivesse sempre vendo uma mesma imagem sendo reencontrada, e obviamente eles fazem por onde reencontrar, né? E parte do interessante é que é diferente daquela lógica um pouco mais grega, vamos dizer, que é de você conhece o território, você vai num processo lento ocupando o território, essas figuras geométricas permitem que antes mesmo de você encontrar, você já tenha definido a forma. Então, se você faz um tabuleiro, você já pode expandir, antes mesmo de você chegar, você já sabe como é. Capitania hereditária aqui, né? Que eles fizeram, nem sei o que vai ter lá para dentro, mas já tem o princípio de como vai ser ocupado. Né? Então, é um tipo de coisa que funciona para você estabelecer de forma muito de cima para baixo e muito num momento só, uma lógica que vai, assim, ser usada sempre. Então, achei aqui interessante para pensar em relação a um sistema mais nuançado, aqui um sistema onde você tem uma ideia universal, geométrica, que você vai reencontrando em tudo. Que é um outro momento emblemático, onde é a transição imediata que a gente vai ver isso depois, nesse período moderno. Voltando àquele Versalhes lá que eu mostrei para vocês, né? A lógica cartesiana, e que vai depois ser muito emblemática no século XVIII de novo. Se vocês pensarem, Baixa Pombalina, as cidades que são feitas novas no norte todo do Brasil, no processo do século XVIII, tudo adotando o tabuleirinho, todo esse gesto muito geométrico vai ser super forte. Né? Essa coisa dessa relação de você, de novo, trazer um dentro para fora e você pensar onde... Então, no caso romano, não tem fora, né? Assim, eles antecipam aquilo que o Argan estava falando. O mundo inteiro já está dominado. Roma já chegou em tudo quanto é canto, antes mesmo de chegar. Entendeu? Então, o princípio que eu disse, Versalhes, em certo sentido, faz isso. Bem, os romanos já tinham feito muito antes. Antes mesmo de chegar, já tinha o princípio de ocupação. Enquanto aqui, com a ideia do claustro, e aí já a gente está falando de Idade Média e período feudal, você vai ter esse jogo de você, de novo, ter esses elementos que criam uma cisão em relação ao dentro e fora. Né? E traz o fora para dentro, transformado, envelopado ali pela ideia do claustro. Achei por bem trazer antes de Portugal, porque sempre a gente parece que fica falando de outros lugares, mas o claustro, e porque o claustro é de novo aquele lugar que é uma horta. Né? Ele não é simplesmente um jardim de contemplação, ele é eminentemente antes uma horta do que qualquer outra coisa. Então é a reconfiguração, assim por dizer, talvez, da horta epicurista, né? Da pequena comunidade que vive ali, aqui talvez num tipo de cisão em relação ao mundo muito mais radical do que os epicuristas propunham. Né? Alcobaça, aqui são um dos mosteiros mais antigos, né, de Portugal. Essa relação, de novo, clássica, feudal, né? Então boa parte dessa tradição ocidental e desses países aí ocidentais, eles muitas vezes, se a gente pegar os livros, eles falam da cidade a partir da, vamos dizer assim, da marca, do sulco deixado pela experiência medieval nas cidadezinhas deles. Enquanto eles se expandiram para cá, pensa lá, os portuguesinhos que a gente leu, que andaram circulando aí pelo mundo. Eles chegam para cá e se você vai em qualquer lugar, pensa lá na Poconé, lá de Margarete, lá no interior do Mato Grosso,
aquilo dali estava conectado para um sistema de trocas e de fluxos, que aquilo conectava, atravessava o mar e chegava lá em Portugal. Né? Então qualquer pontinho do território estava conectado num sistema de trocas metropolitano que você não tinha um feudo, não existia isso. Então durante 5 séculos a gente vive essa, e obviamente os nossos povos ameríndios já tinham uma relação outra ainda com isso, que também não era exatamente esse mesmo tipo de enraizamento feudal dos europeus. A gente vive uns sistemas abertos, a gente nunca teve cidade murada no Brasil, né? Não existe isso. Enquanto os europeus continuavam tendo cidade murada, Paris era murada até o final do século XIX, Viena tinha os seus muros ainda até o final do século XIX. Então, muitas vezes, apesar deles terem ido e levado uma lógica mercantil e de deslocamento e mobilidade para essas áreas que eles colonizaram, eles mesmos continuaram vivendo um quadro material que estava já definido basicamente pelo sistema feudal deles, né? E que demora, na verdade, a mudar. Eles vivem essa dimensão dessa mobilidade, desse deslocamento, eles vivem muito mais tardiamente do que a gente vinha experimentando aqui. Tá? Então, os livros, eles frequentemente falam dessa experiência como se ela só mudasse no século XIX. Bem, só mudou para eles. Para outros lugares do mundo, tinha outras relações onde essa dicotomia entre o recinto fechado da cidade, do muro para dentro, e essa natureza que supostamente tem para o lado de fora, era completamente outra. Então aqui é o mesmo texto do Argan chamando a atenção para essa questão dessa relação da cidade e está conversando aqui um bocadinho com o nosso Epicuro, que está ali um pouco fora da cidade, né? Como se ele estivesse numa área rural, e esse lugar que a pessoa, mesmo citadino, vai para dar uma certa descansada daquele ambiente citadino e que vai aparecer de novo no século XVIII, arcadismo. Tá? Então esse daqui é, por exemplo, um autor, um poeta famoso do século XVIII, por falar sobre esse retorno à natureza. E os fragmentos que eu trouxe é para vocês perceberem o quanto isso tem um alto teor político, né? Então, toda hora aqui, né, me despreendo da cidade, fujo para áreas isoladas, a beleza da natureza arranca da minha mente todo o desgosto, todas as impressões negativas que me seguiram para fora da cidade, todo emocionado, toda sensação sobre sua beleza, sou então feliz como um pastor na idade de ouro e mais rico que um rei. Obviamente é uma visão pastoral, né? É muito edulcorada essa visão sobre a natureza, e também ele está falando da natureza daqueles bosques e pastos europeus, né? Os nossos autores, alguns deles vão emular esse mesmo discurso meio edulcorado que não faz nenhum sentido para a nossa natureza, mas a gente tem inclusive os que vão falar da nossa natureza que é um pouquinho mais agreste do que isso, né? Mas aqui fica mais claro esse teor político, né? Eles, seus habitantes, estão livres de todas as relações servis, de todas as demandas, que apenas o infeliz distanciamento da natureza torna necessárias. Eles, com corações e mentes imperturbados, recebem sua sorte diretamente desta mãe suave e moram em locais onde ela demanda pouca ajuda para lhes oferecer generosamente suas demandas e confortos inocentes. Ou seja, aqui ele está contrastando todo tipo de miséria social e material que acontece nas próprias cidades a partir das relações muito desiguais, né? Imagina se ele estivesse falando do Brasil. Pois não se preste aos nossos tempos, onde o homem do campo, sujeito a trabalho azedo sobre seus príncipes e cidades, deve entregar seus excedentes, e opressão e pobreza o tornaram um grosseiro, malicioso, perverso. A coisa do campo e a mais bela simplicidade da natureza, Teócritos conhecia até os pormenores, vemos seus idílios, mais seus dias. E aí eu trouxe um pouquinho de uma figura que não sei se vocês conhecem, mas devem ter ouvido falar, José Bonifácio, né, patriarca da independência do Brasil, que é muito conhecido a partir dessa figura política, mas é também um naturalista, considerado por autores como José de Pádua, que é um historiador ali do... Era Efixo mudou agora o nome, né? Mas do Instituto de História da UFRJ, que trabalha com essa história do proto-ecologia, né? E o José Bonifácio é um dos nossos proto-ecologistas, estudou naquele lugar do cara que
fez o tratado lá de silvicultura, né? Então ele é próximo a esse debate que está pensando uma outra relação. E aí vocês veem que de novo vai aparecer essa questão um pouco epicurista, né? De falar da cidade como esse lugar de excesso, esse lugar de vaidade, de construção de demandas que seriam fictícias, ninguém precisa, de coisas que na verdade não precisa, né? E aqui esse elogio da nossa natureza, por um lado, né? É amiga do homem, mas o homem é ingrato de meiguice na natureza, todavia o homem vive aqui mais com a natureza que com outros homens, né? Porque boa parte da população ainda estava dispersa no território, apesar dos esforços do século XVIII de estabelecer vilas e cidades pelo interior do Brasil para reduzir a população às cidades para poder controlar, está imposto, etc. Na Europa culta, tudo é artificial, monotônico, mas quem quiser observar o sublime e grandioso da natureza, rica sem ornamentos comprados e belas em vestidos, vá aos climas ditosos do Brasil. E aí essa ideia, inclusive, de que aqui sobre o segundo está muito falando do ponto de vista de que a gente poderia ter uma outra relação a partir dessa construção de uma relação diferente com a natureza, né? Então, sem os ardores da África e da Índia, sem os gelos da Europa, pode e deve ser civilizado e cultivado sem as fadigas demasiadas de uma vida inquieta e trabalhada e sem os esforços alambicados das artes e comércio exclusivos da Bela Europa, né? Então, você poderia construir sem aquelas supostas necessidades todas e tendo essa natureza mais perfazeja, vamos dizer assim, poderia ter uma sociedade que conseguiria os graus de conforto, vamos dizer assim, com muito menos sacrifício e esforço humano, né? Mas isso daqui eu achei curioso trazer, achei que ajudava, porque agora a gente vamos deixar o vídeo de volta para o século XVIII, já também assim caminhando para o fim, que é pensar um certo jogo entre a ideia da cabana primitiva, que nasce inclusive por conta dessa recepção, né? A cabana primitiva é aquela ideia que estava lá no texto vitruviano e que durante séculos os diferentes tratadistas ou ilustradores vão fazendo propostas, né, de qual seria a cara dela. Então essa que todo mundo conhece, do ensaio sobre a arquitetura do Logier, é na verdade uma proposta muito atravessada, de novo, por essa experiência americana, que tira, ao mesmo tempo, a gente vai encontrar alguns modelos que literalmente são tendas, né? Ou seja, não são essa coisa daqui, ainda está pegando essa ideia de um retorno à natureza, muito a partir das experiências dos povos originários, e colocando, fazendo uma espécie de uma junção disso com a antiguidade grega. E pegando e juntando essas duas imagens, né? E aí você encontra uma coisa que tem uma carinha meio de templo, destituído de todo, vamos dizer assim, do excesso construtivo. Parte do que a gente está vendo é exatamente uma fusão em relação a essa ideia que muito distingue, assim, a natureza aqui construída ali. E está pegando e fazendo assim, não, a coisa que você quase não reconhece onde é construído, onde é natureza, né? E dizendo assim, não, exatamente o barato da coisa é você ter essa mescla que você quase não sabe onde está a zona de fronteira de uma coisa com a outra, né? Reduz o gesto construtivo ao seu mínimo, assim, de força. Mas tem um lado que é o próprio Bonifácio falando, achando que isso é uma visão um tanto quanto, talvez um pouco reativa, não sei exatamente como pensar isso, que termos exatos dá isso, mas ele é crítico em relação a essa ideia de que a gente voltaria a estar nessa relação tão entregue, porque inclusive ele é desses caras que faz poesia sobre a natureza do Brasil e a nossa natureza não é essa coisa idílica, etc. Você se ferra. Então o poema dele tem uma natureza escura, uma natureza mais sufocante, não é essa coisa do romantismo idílico, pastoril, né? Então ele tem uma relação mais crítica, talvez de alguém que sabe melhor do que está falando, porque ele conhecia afinal o Brasil, do que essa ideia um pouco, quando a gente estava aqui numa outra palestra, eu perguntei sobre a questão, vem cá, quanta gente consegue fazer arquiteturas que de repente também sirvam de abrigo para outros seres, outros animais, e
é difícil isso. No nosso clima, qualquer coisa está brotando, né? É muito invasiva essa natureza, né? É difícil resolver esse atravessamento, né? Mas o importante, me parece, é a segunda, né? Mais do que, de novo, pensar que você vai abdicar e vai ter uma espécie de um... Se a gente estivesse agora com o Viveiro de Castro, a gente diria assim, não se trata de um fusionamento ingênuo, né? Achar que você vai voltar para o meio das brenhas e você ficar agora... Não dá para ter esse tipo de ingenuidade. E se trata muito mais, então, dessa arte de regular, né? Do que simplesmente você ter essa ideia um pouco edulcorada de que você vai conseguir se fusionar com a natureza, né? E isso que aqui me pareceu uma espécie de uma reverberação epicurista também, que é essa regulação do desejo, regulação dessas pulsões para um lugar mais são. Aí aqui eu achei que era interessante fazer um movimento, né? Para também exatamente pensar assim, essas duas imagens a princípio seriam muito dicotômicas, né? Mas eu acho elas na verdade muito parecidas. Você deve conhecer o Cenotafo de Newton, né? Do Boulez. E eu não sei se... E ela tem uma reverberação porque esse século está muito olhando para o próprio panteão que a gente viu antes, né? E o Cenotafo de Newton, ele faz uma série de coisas que a gente olhando assim não imagina, né? Porque olhando assim eu trouxe uma arquitetura super monumental, gigantesca, etc. Mas ela não é experimentada como um corte. E aí a gente tem que pensar o que está sendo proposto enquanto experiência, né? O que está sendo proposto como experiência? Tanto num outro, minha hipótese, vocês depois me digam se vocês acham que cabe ou não, tanto um ou outro estão pensando exatamente que você vai deixar de ter que ficar percebendo, assim, de uma forma muito enfática, a dimensão do artifício, né? Esse caso aqui com Logier é meio, num sentido meio direto, faço uma cabana mínima, boto ali. E esse outro é mais contraintuitivo, porque a gente está vendo uma hiperconstrução, parece até mesmo muito megalomaníaca, né? Mas do que se trata exatamente o Cenotafo de Newton, né? Então, se trata de você entrar para uma desconexão, ele te desconecta do exterior para criar um novo interior, né? Nesse sentido, um bocadinho que nem o panteão. E o que ele cria? E aí eu acho também interessante porque ele vai uma lógica contraditória e complementar entre fusionamento com a natureza e contradição da natureza. Por quê? Porque você saiu ali naquele gazebo no meio, e qual é a ideia da coisa toda? É que os planos são tão distantes, e aí a gente está dentro dessa lógica do sublime, só que não o sublime da natureza e da dimensão do infinito da natureza, mas o infinito produzido pelo gesto construtivo humano. E a partir dessa escala monumental, ele afasta de tal maneira o plano das paredes, de maneira que você não perceba enquanto parede, né? E se você observar, está pleno dia do lado de fora, e tem aquele bando de pequenos funis ali, a partir dos quais você cria uma espécie de... Qual é o nome daquele que tem lá na Gávea? O planetário. Você cria um planetário, né? Ou seja, na verdade você nunca, quem está ali, nunca vai experimentar aquilo enquanto construção. Vira pura experiência, né? Pura experiência de uma natureza transformada. Ele pegou a luz do sol do lado de fora e, de novo, fez ali passar na ampulheta e saiu uma coisa que não tem nada a ver com o que entrou, ou pelo menos não intuitivamente o que entrou, né? Entra a luz do sol pleno dia, sai céu estrelado noite, né? Uma inversão realmente completa desse processo, mas que você não está vendo a parede, porque as massas das paredes estão muito distantes, você está vendo o céu estrelado, né? Então você, em certo sentido, ele é mais radical do que o Logier, porque o Logier você está vendo ali os pontinhos de apoio, as paredinhas, a coberturinha, etc. Nesse daqui ele dissolve e aquilo vira, você está ali todo coberto, mas você está no meio do dia como se você estivesse no meio de uma noite estrelada, né?
e ele joga essa inversão também depois para o contrário, né? Para a ideia do dia, ou seja, na noite inverteria e você teria a experiência de um dia ensolarado, e você veria ali o sistema solar, etc., com os planetas. Né? Então, em certo sentido, ele está pegando e deslocando um pouco para um lado que o Argan está falando, que é à medida que o próprio construído vai jogar, apostar nessa ideia de uma dissolução do construído e ele fica só enquanto experiência. Né? Eu acho que vocês podem pensar o quanto hoje em dia tem, usando novas técnicas de impressão digital, coisa assim, que você faz coberturas que são rendilhados e parece que você está embaixo de uma árvore. Esse tipo de diluição que tem se feito, uma série de experimentos da forma, que ficam tentando transformar, quebrar aquela forma muito geométrica, muito dura e voltar para uma dissolução de algo que se insinua quase como se você estivesse de novo numa natureza, né? Um que eu gosto, sei lá, aquele Museu do Louvre feito pelo, acho que é o Jean Nouvel que faz, né? Em Dubai, ou coisa assim, que ele faz uma cobertura, que ele pega os símbolos do Islã e ele vai sobrepondo, ele vai fazer uma malha toda rendilhada, é um troço gigantesco, mas você está andando ali embaixo como se fosse, né? um domo reticulado. Enfim, então voltamos para o século XVIII e fechar aqui com algumas considerações, não de novo categórico, como se a relação entre a natureza e o edificado fosse isso ou fosse aquilo, mas pensando uma série de tensões que estão presentes a partir ali, sobretudo do século XVIII, que tem a ver com essas questões. Por um lado, da questão econômica, que é essa lógica fisiocrática, que tem a ver com aquilo que eu falei de o quanto é economia, o quanto é economia, o quanto está pensando de onde que vem a riqueza, qual é a natureza disso. A questão do Linneu, o arcadismo, e uma questão que vai jogar muito com essa ideia do sublime e desse lugar do infinito, que é a própria atenção para o romantismo. Então, são tipo uns pontos assim para pensar que estão ali nessa passagem do século XVIII para o século XIX, né? Seja o aspecto econômico, seja o aspecto sensível, vamos dizer assim, seja esse aspecto poético até, do arcadismo e da crítica da cidade. E, sobretudo, o quanto nisso, se antes não era óbvio que a natureza era matéria poética, no século XVIII é. Né? Deixa de ter essa coisa assim, aqui é natureza, aqui é cidade, né? Então passa a ser esse jogo e por isso talvez retomando aquela sua pergunta, o quanto sai desdobrando muitas formas de reorganizar isso, entendeu? Porque agora essa relação vai ser parte do que está sendo sempre repensado. Que relação a gente quer ter? Né? Que relação é proveitosa ter? E quais as implicações disso, seja do ponto de vista ambiental e econômico, né, das nossas trocas, seja do ponto de vista político, das nossas relações sociais. Cessar. Acho que já foi longo o suficiente. Então, eu queria agradecer, né, ao Mário por essa bela palestra, né, que nos provoca, eu acho, sai dessa ideia de que essa relação é nova, mas também tensiona com outras coisas que a gente vem estudando, que mais um pensamento ameríndio, né, que se coloca desde o princípio de um outro lugar, assim, um lugar onde é menos humano, eu acho, ou tudo é humano, como o Viveiro de Castro coloca, né? Então, um lugar mais horizontal mesmo com as outras espécies e seres, que eu acho que muda, assim, papo para a gente ter longamente, não só num encontro, mas é muito... Vou abrir, para não ficar aqui eu falando horrores, vou abrir para vocês trocarem uma ideia com o Mário, né? Perguntar, comentar, o que vocês quiserem.
timidez. Enquanto alguém, caso qualquer coisa pensa, eu vou reagir a isso que você falou, porque eu acho que também não é natural pressupor esse distanciamento. Parte do que eu fiquei querendo ver, esses vários pontos, é também a gente pensar que mesmo dentro dessa trajetória super hegemônica, a gente encontra certos pontos ou dissidências, talvez até, mas nem é dissidência no caso da polis, onde o humano não está separado da natureza, não. Ele é uma parte da natureza, mas dentro da própria concepção deles, e que também vai ser muito frequente de fato no Ocidente, tem um lugar de privilégio dentro da hierarquia dos seres. Né? Então se colocam dentro de uma posição hierárquica e se atribuem a partir disso, inclusive, essa tarefa do aperfeiçoamento da natureza, que obviamente dá em vários problemas, né? Os movimentos desde o iluminismo até o que você citou, geralmente eles propunham a criação de novas relações que fossem, que não se diferenciassem da cidade da natureza. Aí, porque nessas situações você não tinha ainda o mundo ainda, entre aspas, não tinha sido desbravado. Né? Aí eu queria saber, na sua opinião pelo menos, nesse mundo que já foi desbravado, entre aspas, como é que seria então essa conversão para uma relação entre a natureza e a cidade? É meio trágico, eu acho, porque o complicado é que é muito difícil ser uma experiência cotidiana você pensar no planeta, né? Então essa natureza que parte, você vê como são esforços enormes de abstração, né? A construção de uma representação do globo inteiro como você circula por ele, a ideia de que a construção filosófica de uma comunidade política de todos os seres, entendeu? Não se configuram dentro da tradição ocidental como algo que está imediatamente no cotidiano. É um esforço de cultura, na verdade é um desafio, vamos dizer, kantiano do iluminismo. Como que você socializa isso? Como você socializa um conhecimento que não está imediatamente apreensível e colocado ali no teu cotidiano? Né? Porque ninguém vive o planeta Terra nesse sentido, né? A antípoda, o que está acontecendo do outro lado, é algo só que você pode ter para você representado. A nossa condição de experiência é muito limitada, na verdade. Né? Então, entre a nossa condição de experiência, muito situada e limitada, e a construção de uma consciência política e ambiental que leva a gente para essa ecumênico, né? Essa relação ecumênica e essa relação oeconômica, né? Que pensa todas as formas de interação, vamos dizer que acho que ainda vai ser uma tarefa que vai nos acompanhar por muitas gerações. Eu não acho que certamente não acaba com a gente, e acho que também não acaba com a de vocês. Ainda a gente vem fazendo isso há séculos e nada me faz crer que isso vai acontecer por um passe de mágica. A gente em algum momento imaginou que talvez pelas novas possibilidades técnicas de difusão isso pudesse acontecer, mas o que a gente descobriu é que elas difundem muito mais rápido desinformação do que informação. Então, eu tenho uma visão um pouquinho, acho que vai ser uma jornada difícil, vamos dizer assim. Né? Agora, é claro que tem, e a gente vem ensaiando muitas possibilidades disso. Como você bem percebeu, todas as propostas, todo o pensamento depois mesmo do século XIX, vai colocar em questão essa diferença estatutária entre o campo e a cidade. Né? Vai estar mesmo em Marx, né? Que vai colocar isso como uma diferença de base, que vai se reproduzir nas relações sociais e que precisaria ser, de alguma forma, reequacionada. Né? E aí você vai ter, desde Fourier, etc., tudo que estão pensando, se todo mundo
como a gente diz, os autores vão dizer, Shoé, etc., é a morte da cidade e o reino do urbano. Né? Essa ideia da cidade como esse corpo delimitado, que a gente reconhece a carinha dele, isso estaria superado. Né? E a gente estaria agora nessa dimensão aberta, onde tudo, na verdade, é urbanizado. Isso que a gente já tinha, que o rincão lá, a Poconé da Margarete estava conectada com o outro lado do oceano, passa a ser cada vez uma experiência mais coletiva e geral de todos os lugares. Ou pelo menos a gente achava. Mas aí veio uma pandemia e a gente já não tem tanta certeza. Entendeu? Então, isso é um movimento muito de um passo para frente, dois para trás, dois passos para frente, um para trás. Aí o quanto não dá para imaginar que é uma coisa só evolutiva, progressiva, que a gente necessariamente vai chegar em nenhum lugar. Agora, a gente vem ensaiando e pensando como que poderia ser esse mundo se ele fosse completamente ecumênico, né? Todo ele sendo ocupado pelos humanos e todo ele urbano. Mas, em certo sentido, a gente pensou isso, por exemplo, também fazendo experimento urbano, e aí a gente descobriu que é uma porcaria. Então, assim, tudo... Acho que o interessante também pensar é que esses são processos que ninguém, e eu também não quis em nenhum momento propor isso, ninguém tem uma espécie de uma carta mágica e uma resposta pronta, entendeu? O movimento moderno propôs um bando de solução, de cidade, cheia de objetos no campo. Eles não acharam, não supuseram que ia dar na desgraceira que deu, né? O quanto isso ia ser apropriado para fazer rodoviarismo, para fazer segregação socioespacial, para um monte de coisa, né? Eles estavam ensaiando novas possibilidades. Então, assim, fatalmente ensaiaremos novas possibilidades. Cabe pensar que ensaios fazem sentido hoje. É isso. Ensaiar. É isso que os arquitetos também, urbanistas, são convocados a fazer, né? E parte